Muito bem, queridos. Vocês ouviram aí os louvores com a nossa irmã Lena, também a nossa irmã Jaqueline, né? A Cidade de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela no livro de Apocalipse. É o capítulo de número 1. Nós faremos menção dos versículos 4 ao 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 8, que diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano Rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, a introdução do livro de Apocalipse, nós falamos aqui que, na verdade, Jesus está trazendo a revelação. A palavra Apocalipse, na verdade, ou revelação, ela tem esse significado. Revelação. É por isso que no versículo 1 começa com esta palavra. Revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, queridos, na verdade, é um livro que tem uma linguagem muito figurada. Eu mostrei para os irmãos textos do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, como o livro de Ezequiel, como o livro de Daniel, livro de Zacarias. Também a gente vai ver porções no Evangelho de Mateus 24, em Marcos 13. A gente percebe também o apóstolo Paulo falando na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. São textos apocalípticos. Também 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, Jesus está revelando aqui algo que o apóstolo João já tinha uma certa intimidade. Ele já tinha um conhecimento da literatura que Jesus aqui está, na verdade, mostrando para ele. E ele vai dizer neste livro, para João, escrever as coisas que fostes, coisas que estão no passado, escrever as coisas que são, também aquelas que estão no presente, e escrever as coisas que hão de acontecer, ou seja, passado, presente e futuro. Então, o que Jesus ou João está entendendo é que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. E este livro, meus irmãos, que é o livro das revelações, onde nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 4 ao versículo de número 8, a gente vai perceber, primeiro, eu quero que vocês tenham a compreensão e o entendimento do que Jesus está mostrando e João está compreendendo. Sabemos que João aqui foi arrebatado em espírito. E ali no céu, João está recebendo esta revelação. Se nós observarmos versículo 4, versículo 5, versículo 6, a gente vai perceber que, na verdade, João, ele está tendo e percebendo, primeira coisa, a trindade do Senhor. Ora, nós sabemos que a trindade, na verdade, ela é um mistério de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que João, queridos, neste primeiro ponto, ele está compreendendo do Senhor? É mais ou menos aquilo que Moisés falou. Moisés, quando estava ali no deserto, e aquele povo, que eram de várias nações, na verdade, em frente ao mar, era um povo muito politeísta. Eles adoravam vários deuses. Alguns deles adoravam o bezerro,
outros deles adoravam o rio Nilo, outros deles adoravam vários tipos de fenômeno da natureza, como o sol, como a lua. Só que Moisés, quando eles estão encurralados, o que vai acontecer mais ou menos, queridos, naquele momento ali, Moisés vai revelar quem é o Deus que o povo de Israel e aquele povo místico que estava ali com eles está servindo. A gente vai ver a revelação da Trindade de Deus, embora esta palavra Trindade, ela não está na Escritura, mas a gente observa em toda a revelação de Deus, em toda a Escritura, que Deus ele se revela em 3 pessoas distintas. Por exemplo, se vocês olharem aí em Efésios capítulo 1, tu vai perceber, do versículo 3 ao versículo de número 15, também Deus se revelando ali em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Possivelmente do versículo 3 do capítulo 1 de Efésios ao versículo de número 5, o Deus Pai vai estar falando que o povo de Deus foi abençoado antes da fundação do mundo. Você vai ver o Deus Filho falando ali, também sendo revelado, do versículo 6 até o versículo de número 10, mais ou menos. O Deus Filho que vem nos redimir dos nossos pecados. E o Deus Espírito Santo, ali no versículo 13, aonde ele diz que é o nosso penhor. Então, Deus se revela em textos da Bíblia, em livros da Bíblia, na sua trindade. Um outro exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, se você for perceber do capítulo 1 ao 3 do livro de Romanos, quem está falando ali é Deus Pai, falando da condenação dos homens, falando da condenação dos judeus, falando da condenação, ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas depois, em capítulos seguintes, olha quem vai estar falando, nos redimindo, e diz a Bíblia que ele nos amou quando a gente ainda éramos pecadores, Deus Filho. E o livro revela também o Espírito Santo, em Romanos 8, aonde ele diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando Moisés está com esse povo no deserto ali, na verdade ele traz a revelação de Gênesis 1, mostrando quem é o Deus majestático que a igreja do Senhor serve. E é este Deus, irmãos, que nós temos que ter relacionamentos, confiar, compreender, porque ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. E João, quando está recebendo este livro e esta revelação em suas mãos, para entregar às 7 igrejas da Ásia, lá na época, ele está tendo essa compreensão de quem é o Deus da igreja. Irmãos, o Deus que você serve é um Deus, na verdade, grande, poderoso, todo-poderoso, que tem domínio de tudo e de todos. Moisés, lá no deserto, em frente ao mar, junto com aquele povo ali, encurralado, olhava para um lado, para o outro, para a frente tinha um mar, atrás vinha Faraó, seus cavaleiros. É aí que ele vai conversar com Deus e Deus diz: Moisés, pede para que este povo marche. Aquele povo ali que é misto, que vem de várias regiões, eles já tinham ouvido falar nos seus deuses, falando de várias coisas. Agora, irmão, de um Deus que abre o mar, esse nenhum deles nunca tinha visto falar. E é isso que Deus ali naquele momento vai fazer, aonde na verdade Moisés escreve para eles o livro, ou Pentateuco, onde eles vão entender: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ver que no capítulo 1 de Gênesis, Deus, da sua forma trina ou trinitária, ele está ali se revelando. O versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E o versículo 3, o que ele diz? Haja luz. Ali é a palavra de Deus que está saindo dos lábios do Senhor. E quem é a palavra? O Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, queridos,
A primeira coisa que João está compreendendo aqui é o Deus a quem ele serve. Segundo, ele vai dizer aqui no versículo de número 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A fiel testemunha. A palavra testemunha aqui, este versículo, está falando de Cristo, irmãos. A palavra testemunha, no grego, é mártir. Ou seja, na verdade, quando Jesus, lá em Atos, capítulo de número 1, ou seja, capítulo 1, Jesus vai dizer assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei as minhas testemunhas em toda a Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E olha quem vai ser a primeira testemunha, o primeiro mártir. Estevão morreu ali pregando o Evangelho, testemunhando da palavra de Deus. Agora só, queridos, que nem Estevão, nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem o pai na fé Abraão, nem José, nem os patriarcas Jacó, Isaac, nem os deles eram a fiel testemunha. Por quê? Porque todos eles reconheceram, assim como eu e assim como você, que somos pecadores. Já a fiel testemunha, aquele em que o sacrifício agradou a Deus, não. Esse aqui é fiel. Não entrou nele pecado nenhum, queridos. Nada. Por isso ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, irmãos, a gente lembra daquele episódio de quando o jovem rico chega próximo de Jesus e ele pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. E ele diz, quais? Jesus diz, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Ou seja, Jesus vai falando dos mandamentos. É a segunda parte do decálogo. Ele diz, isso eu já faço é desde quando eu sou criança, eu sou jovem. Na verdade, meus irmãos, Jesus diz, tu queres ser perfeito? Pega tudo quanto tem, dá aos pobres e segue. Diz a Bíblia que aquele homem voltou para trás. Na verdade, queridos, aquele homem não reconhecia que ele carecia da fiel testemunha que era Cristo. E a gente percebe de quando Jesus para de falar nesse texto, para de dialogar com o jovem que agora foi embora, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Irmãos, isso ali causou um parafuso na mente daqueles discípulos, ao ponto de um dos discípulos perguntar, Senhor, nós deixamos tudo e nós temos te seguido. Então, quem pode ser salvo? Irmão, olha, agora começa de fato Jesus a abrir a mente deles para eles compreender de quem é o ser humano. Jesus olha para os discípulos e diz, ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível, louvado seja o nome do Senhor. Disse Jesus em Mateus 5, bem-aventurados são os pobres de espírito. É alguém, queridos, que é ensinável, alguém que crê na palavra de Deus, que se quebranta, que teme ao nosso Senhor, independente da sua condição social, se o cara é pobre ou se o cara é rico. Observe que na mesma linha de pensamento, Jesus depois olha um camarada e diz a Bíblia que ele era rico e ele estava em cima de uma árvore, Zaqueu. Olha, e Jesus diz, Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém hospedar na tua casa. E diz a Bíblia que Jesus chega naquela casa, começa a ensinar aquele povo, e Zaqueu diz assim, Senhor, se eu tenho defraudado, eu agora estou restituindo 4 vezes mais. Jesus se levanta e diz, hoje chegou salvação nesta casa. Ora, irmãos, que maravilha, queridos, do reconhecimento. Todos que chegaram diante de Cristo, na presença de Cristo, irmãos, eles não chegaram com um orgulho, assim, orgulhoso, ainda que tinha alguns precipitados, como nosso irmão Pedro.
Mas, na verdade, um outro exemplo é aquela mulher que foi pego em adultério. Chegaram diante de Jesus, a Bíblia diz que eles queriam o tempo todo ali estar provando Jesus, e ele disse: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e na lei está escrito. Irmãos, a lei ela foi dada para nós olharmos para a nossa condição. Nós não temos condição de nos salvar. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo também disse: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você que aqui neste momento me ouve, entenda que a salvação ela não vem de mim. Eu agora creio pela fé na salvação em Cristo Jesus. É o que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu agora compreendo isso, queridos. Sabe como é que eu vou andar? Em gratidão a Deus. Eu vou andar glorificando o nome de Deus. E para fazer isso, o que é que eu devo? Como é que eu ando? Eu não adultero, eu não ando roubando, eu não ando cobiçando as coisas do meu próximo. Então é dessa forma, não que isso venha nos trazer a salvação, mas que na verdade isso é um sinal de alguém que já foi salvo pela fiel testemunha de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele encerra aqui nesse texto, eu quero ler aqui para vocês, do versículo de número 7 em diante, ele vai dizer assim, ó, pode ver que no 6, irmãos, ele disse assim, ó, no versículo de número 6, agora ficou ruim, a luzinha ficou pegando no meu olho e agora eu fiquei cego. Mas deixa eu ler aqui o 7. Ele vem em uma nuvem, né? E todo olho verá. Diz aqui que todo olho verá. Aqui tem uma luz bem na minha frente, queridos, e aqui me deixou foi cego, 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 né? E diz aqui que ele, na verdade, nos comprou, nos lavou com seu sangue e vai fazer de nós, onde os povos se lamentarão também. Irmãos, a vinda de Jesus, tu sabe, está dizendo aqui no versículo 7, onde as nações, elas se lamentarão. Aquilo que é para ser um dia de alegria, para muitos, será um dia, sabe de quê? De lamento, de tristeza. Mas deixa eu falar aqui para vocês no versículo 8. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, Deus. Aquele que é, que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas o versículo que eu quero ler aqui para vocês é aqui no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano, reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, é esse aqui, ó, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que foi que Jesus, naquela cruz, ele fez e ele comprou para o Deus Pai? Ele fez de você, se você crer, reis e sacerdote para o seu reino. É por isso, irmãos, que quando nós confiamos e temos fé em Cristo Jesus, nós agora fazemos parte de um reino. De qual reino? Desta terra? Nós estamos aqui, mas disse Jesus, nós não somos daqui, do reino dos céus. É um exército de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Para que a gente venha, na verdade, queridos, naquele dia mau, porque o dia mau vem sobre nós, a gente possa resistir o dia mau. Mas ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, em que reino você está localizado? Em que reino você se encontra neste momento? É alguém que agora já faz parte, está batalhando com Cristo? Ou é alguém, meu amado, que faz parte do reino de Satanás?
Só tem esses dois, irmãos. Não existe um meio termo. Queridos, a salvação vem de Cristo Jesus. Naquele dia, ele diz que as nações se lamentarão. Em que parte do reino eu estou fazendo? Que soldado eu sou? Eu estou aqui junto com um general que já venceu todas as coisas? Porque Jesus venceu todos os nossos inimigos. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte, meu amado. Ele diz na sua palavra que ele mesmo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria sobre a sua igreja. Sabe por quê, irmão? Porque ele garante, ele pode dizer isso porque ele venceu. A pergunta fica diante de vocês: que parte do reino você se encontra? Você já faz parte deste reino de Cristo? Você já caminha com Cristo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, que esta palavra fique na sua consciência, no seu coração, e que possamos ter a compreensão aqui desse início deste livro, que João está entendendo que ele serve um Deus todo-poderoso, e João está entendendo que ele serve um Deus que nos amou quando a gente éramos ainda pecadores, e João está entendendo que ele está, salvando soldados. Sabe para onde? Para o seu exército, para o seu reino. Que você venha fazer parte deste reino, e não do reino das trevas. Porque a pessoa que não está com Cristo, queridos, não se engane. Não se engane. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê, ele disse, já está condenado. Ou nós fazemos parte do exército celestial, ou nós fazemos parte do exército das trevas. E o convite nesta noite é: faça parte do reino de Cristo, porque ele é o general poderoso, ele é o profeta maior, ele é aquele que é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, ele na verdade é o rei dos reis e senhor dos senhores. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Ainda tem algum louvor?